Antônio, tudo bem, Antônio? Pode me falar sobre ansiedade? Antônio, não é minha área, né? Não é minha área. Eu posso tentar como clínico geral. Minha primeira formação em medicina foi clínica médica. A minha experiência que eu tenho, né? Assim, você pode ter dois tipos de ansiedade, né? Assim, a grosso modo falando. Uma ansiedade psicogênica, onde ela foi formada através de situações, de traumas que você sofreu na sua vida ou que você está sofrendo. E esses traumas levaram, então, a pensamentos. E esses pensamentos são pensamentos intrusivos, são pensamentos lesivos, são pensamentos que levam a doenças chamadas psicossomáticas, aquelas doenças que saem do psique e se manifestam no somático, no corpo, né? Você vê que nós temos os chamados órgãos de choque, por exemplo. A gente, quando tem uma doença psicossomática de origem psicogênica, nós temos determinados órgãos de choque que sofrem, né? Tem pacientes que apresentam urticárias, por exemplo. Parte das urticárias elas podem ser provocadas por doenças psicossomáticas. Quando a gente investigou tudo, não encontra nada. A urticária crônica espontânea, por exemplo, uma das causas, possíveis causas, prováveis, supostas causas, né? Olha que eu uso sempre no condicional, né? Que a gente na nossa área tem que ter muito cuidado para falar, né? Então, assim, pode ser uma doença psicossomática, poderia ser uma doença psicossomática. Pessoas que têm hiperacidez gástrica, também ligada à doença psicossomática, pessoas que têm palpitação no coração, doença psicossomática, pessoas que têm diarreia crônica, aumento do trânsito intestinal, pode ser uma doença psicossomática. Ou seja, as doenças psicossomáticas, ou seja, os traumas que nós apresentamos, as frustrações, as próprias alegrias também, né? Muitas vezes tem gente que tem manifestação clínica por causa de alegria. Mas a maioria das vezes são traumas, né? E são situações difíceis que nós passamos e que causam um pensamento, e aquele pensamento é um pensamento intrusivo que não nos deixa em paz, é um demônio, né? Assim, falando de forma medieval. A gente pode considerar Jesus Cristo, muitas das vezes, ele curou muitos pacientes com doenças psicossomáticas. A própria questão do paralítico de Betesda, se você for analisar, com bastante atenção aquele trecho bíblico que fala da cura do paralítico do poço de Betesda. O poço de Betesda era um poço que representava um sincretismo religioso dentro do templo judaico, o templo de Jerusalém, aonde fazia um sincretismo religioso entre as práticas pagãs ao deus Esculápio com as práticas judaicas, né, da revelação de Deus ao grande pai, Abraão ou Ibrahim no Islã. Ou Abraão, para nós, né, que somos cristãos ou judeus. Então havia toda aquela prática religiosa, de sincretismo religioso, e esse sincretismo ele levou justamente a uma horda de pessoas que iam buscar a cura por fantasias que eram criadas ali, né? Porque Esculápio é o deus, Asclépio, perdão, é o deus grego da cura. A gente usa aquele bastão na medicina, é o bastão de Asclépio, que os hospitais naquela época eram templos de Asclépio. É uma história longa, né? Não sei se eu conto. Acho que eu vou contar sim, porque o povo está tão sem cultura, sem informação, que é uma chance das pessoas aprenderem. Não você, Antônio, eu estou falando em termos gerais. Mas na mitologia grega, Asclépio, ele foi filho de Zeus com Coronis. Zeus se apaixonou por uma mulher chamada Coronis, daí veio o nome coronária, e o fruto dessa paixão de Zeus, que era o maior deus do panteão grego, com Coronis, deu origem a Esculápio, ou Asclépio, né? Esculápio é o romano, mas Asclépio. E Asclépio, por sua vez, ele então foi criado pelo centauro Quiron, porque Coronis ela morreu durante o trabalho de parto. Sua mãe morreu durante o trabalho de parto,
Então Zeus mandou o centauro Quiron cuidar de Asclépio. E o centauro Quiron, ele tinha as propriedades de cura. Então ele ensinou Asclépio a curar. E a partir dali, então, daí veio o nome cura, né? Quiron, de cura. Interessante, né? A partir dali, então, foram criados os templos dedicados a esse deus, esse semideus, né? Que era um deus parte humano e parte espiritual, chamado Asclépio. E esse deus, por sua vez, ele deu origem também a uma filha, chamada Ígis. E você, antes de chegar no templo de Asclépio, você tinha que passar pelo poço de Ígis e fazer um processo de purificação. Por isso que as doenças, antes da cristianização do mundo, elas eram muito menos frequentes. Porque as pessoas, antes de chegarem em determinados templos, elas passavam primeiro, principalmente o templo de Asclépio, elas passavam primeiro pelo tanque de purificação, e esse tanque de purificação limpava aquela pessoa das suas bactérias e fungos e assim por diante, para que elas pudessem então chegar ao templo de Asclépio e pedir então as providências divinas, né, que Deus pedia a Asclépio, para Asclépio pedir a Zeus, e Zeus então trazer a cura, né? E o próprio Asclépio também, os sacerdotes de Asclépio, introduzirem métodos de feitiçaria ali, praticamente, para que o paciente viesse a se curar. Houve a invasão romana na Grécia e houve uma transposição, uma transferência de identidade de vários deuses, né? Deuses que inclusive até houve também na formação da igreja cristã, mas isso já é um assunto mais, depois eu vou conversar sobre isso. Então houve uma transferência de identidade de vários deuses do panteão grego para o romano, e um deles foi Asclépio. Asclépio foi transferido para Esculápio. E houve um sincretismo religioso muito grande com a religião judaica da época, né? A religião judaica, principalmente aqueles que não guardavam a palavra, a revelação de Abraão, e queriam atender aos anseios do povo, né? Aos anseios da cultura popular, e terem muitos membros frequentando os seus templos para trazer muito recurso financeiro, como acontece muito hoje em várias igrejas, né? Em várias sociedades, não igreja, mas também comunidades religiosas como um todo, né? Você vê recentemente o João de Deus, né, lá em Goiás, que não é evangélico, que é espírita, e só por isso a gente não pode considerar que todos os espíritas sejam igual ao João de Deus, sejam iguais ao João de Deus. A gente não pode considerar todos os evangélicos são iguais a certas denominações aí que eu não quero mencionar. Mas eles, de uma forma de adaptar toda aquela crendice popular, então os líderes religiosos eles começaram a fazer sincretismos religiosos, né, dos mais diversos aspectos, e um deles foi o do tanque de Betesda. O tanque de Betesda, a passagem bíblica, depois você lê sobre o tanque de Betesda, aquele coxo que estava no tanque de Betesda. Se você analisar a passagem bíblica com bastante atenção e estudar, inclusive, nas versões que deram origem à nossa versão, na Vulgata, também a versão grega, que é a Vulgata, e outras versões também, você vai analisar que aquela doença daquele coxo era uma doença psicossomática. Não que Jesus não fez vários milagres, né? Inclusive o milagre da ressurreição por vários outros tipos de personagens bíblicos. Eu acredito acredito muito na ressurreição de... meu Deus do céu, me fugiu aqui o nome dele. Depois eu me lembro. A ressurreição daquele grande amigo de Jesus, que inclusive ele até chegou a chorar quando soube que ele estava morto, Lázaro. Não que Jesus fez milagres, Jesus fez muitos milagres, mas nesse caso em específico do coxo, do tanque de Betesda, ele esperando ali aquele tanque de purificação do sincretismo religioso, ligado à figura de Ígis, a filha de Esculápio, e que ainda colocaram um anjo
que vinha ali, que aquele anjo eventualmente sacudia as águas. Olha o que nós estamos passando, olha os feijões da vida que são vendidos a R$ 1.000, olha as águas abençoadas, as rosas santificadas, olha as toalhinhas que são distribuídas aí, as toalhinhas com o suor do homem de Deus. O que acontecia naquela época? O coxo estava lá esperando um suposto anjo que ia movimentar as águas de Betesda, do tanque de Betesda, na movimentação do tanque de Betesda. Ele ia ser curado. Se alguém chegasse lá mergulhar, ele falou a Jesus, e Jesus se compadeceu daquele homem. Meu Deus do céu! Mas que tristeza! Como o ser humano ele é capaz de chegar a um ponto desse? Capaz de acreditar que um anjo vai vir aqui, vai chacoalhar aquelas águas e tal. E aquele ser divino, Jesus Cristo, Yeshua, chegou ali. Até choro com isso. Chegou ali, deu a mão para aquele homem, levanta-te e anda. Décadas de sofrimento. E o sistema religioso mantendo aquele homem décadas sofrendo. Não é brincadeira. E Jesus chega, dá a mão para ele e fala assim: levanta-te e anda. E ele levantou. Então, Antônio, tem muitas coisas, meu amigo, que são coisas que a gente passa na nossa vida e que ficam marcas profundas, sabe? São realmente situações psíquicas, são doenças psíquicas que ficam na nossa mente e nos deixam acorrentados de uma tal forma que atingem o nosso corpo de uma tal maneira que a gente não consegue mais evoluir. A gente não consegue mais ter vida. Então é muito importante, meu amigo. Eu sei que aqui é meu espaço, aqui eu falo o que eu quiser. De vez em quando eu sofro críticas aqui. Por que você fala de questões geopolíticas, não é tua área? Por que você fala de religião? É meu espaço. Eu falo o que eu quiser aqui. Lógico, quando eu for convidado para ir para uma televisão, uma rádio, eu não vou argumentar essas coisas. Eu não sei que tem um perfil, né? Mas é meu espaço e, graças a Deus, a internet nos deu essa oportunidade. Então, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não quero fechar em nenhum momento o seu problema como um problema psicossomático, nada disso. Mas se for, essas feridas, sabe, essas coisas que você tem dentro de você, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser identificadas. Eu me lembro de uma pregação que eu ouvi de um pastor. Eu tenho formação evangélica, mas sou presbiteriano, né? Evangélico, igreja tradicional presbiteriana. Mas eu também tenho parte da minha família católica, a gente convive muito bem, todos nós. Eu me lembro de uma pregação que eu ouvi de uma pessoa que ela era violentada pelo pai, não violência física, mas violência psíquica. Parece que não havia violência física, mas sim uma violência psíquica muito grande, e que o pai fazia essa violência psíquica muito grande com ela e com a família. E ela
Desde criança, ela, nas margens de um rio, ela chegou nas margens de um rio e ela falou assim: eu nunca quero ter filhos homens na minha vida. Isso, 5, 6 anos de idade. Eu sei que logo depois o pai morreu, ela foi criada pela mãe com muito carinho, pelos irmãos, pelos tios, se tornou uma mulher adulta, se casou. E ela começou a ter abortamentos de repetição. Ninguém sabia a causa. Fazia exame aqui, fazia exame ali, e os abortamentos de repetição continuavam. Até que ela procurou um auxílio de psicoterapia, e a psicoterapia conseguiu identificar esses traumas de infância que ela tinha. Isso foi trabalhado, esses traumas de infância foram trabalhados. E ela também, com ajuda espiritual, com ajuda lá do pastor da igreja dela, tudo isso foi resolvido internamente dentro dela. E a partir do momento que ela foi resolvida, a primeira vez que ela tentou engravidar, ela conseguiu ter o filho e veio um filho homem. Então você vê coisas, né, traumas que a gente carrega dentro da gente, que elas permanecem na vida inteira da gente e se manifestam com sintomas que são inespecíficos e que a gente não consegue identificar. Tá, então essa é a minha conversa, esse meu bate-papo, Antônio, que eu tenho com você. Agora, certamente, outras situações precisam ser identificadas pela causa da sua ansiedade. Pode ser que você tenha algum problema orgânico, alterações hormonais, por exemplo, tireoide pode levar à ansiedade, o hipertireoidismo, o hipotireoidismo, a depressão, o hipertireoidismo, a ansiedade. Você pode estar com algum problema de distúrbio bioquímico, glicose aumentada, pode ter algum problema ligado a algum remédio que você esteja tomando, que também esteja levando à ansiedade. Ou seja, toda essa parte orgânica, ela precisa ser descartada. E um clínico geral vai conseguir descartar bem isso. Mas a partir do momento que o clínico geral descartar isso, você procura um atendimento de psicoterapia, um atendimento espiritual também. Eu não quero fazer proselitismo de religião aqui, de hipótese nenhuma. Tá? Aquela religião que você sinta melhor. Tem muita coisa entre o céu e a terra que a vã filosofia não consegue explicar. Então procura um atendimento espiritual, tenta transcender esse corpo. Eu sei que esse espaço é um espaço ligado à ciência, mas a ciência também estuda esses fenômenos, os fenômenos metafísicos, aquilo que transcende essa estrutura molecular, essa vibração molecular que nós temos, que é esse corpo humano. Essa vibração molecular baixa que nós temos. Tá bom? Então, identifica se por acaso tudo que é orgânico ele for descartado. Olha, tem o meu corpo normal, perfeito, tudo normal. Por que tem esse processo de ansiedade? Certamente deve ser alguma coisa psicogênica que esteja acometendo você. Tá bom, Antônio? Meu amigo, fico à sua disposição. Tá? Desculpe ter me alongado. É que de vez em quando vem algumas inspirações e a gente tem que falar. O que vem no coração da gente, a gente tem que falar. Um abraço, fique com Deus. Obrigado.